Bem-vindos ao Neoncast, a Química e Evidência. Estamos hoje com o professor Derval Rosa, ou melhor, né, professor Polímero. Bem-vindo, professor. Olá, tudo bem, Fernando? Como vai? Para mim é um prazer estar aqui. Boa. Falar um pouquinho sobre a nossa história, falar um pouquinho sobre o que a gente teve em contato com a Neon, que para mim é um grande prazer, graças a Jaqueline, também a Giovana e agora obrigado. Conversando com você, para mim é uma grande satisfação. Viu? Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, com certeza, professor. Professor, eu acho que para a gente começar, né, até para o público te conhecer melhor, contar um pouquinho a sua história, né? O início e tudo mais, né? E falar um pouquinho da... A gente estava até conversando aqui, agora que eu descobri qual é a matéria que o senhor ministra, né? Então, contar um pouquinho dessa história para a gente conhecer. Bom, eu sou Derval Rosa, né? Certo. Agora também conhecido como professor Polímeros, né? Tenho... durante a pandemia, né? Eu comecei a questionar um pouquinho também o que eu vinha fazendo, né? Em toda a minha vida. E aí... resolvi fazer uma transformação. Mas antes eu vou começar a contar desde o início. Legal. Trabalho desde os 11 anos, como diria a long time ago, de carteira assinada. Naquela época nós tínhamos carteira de menor. E aí trabalhei de office boy, Eu comecei como office boy também. Office boy, tá vendo? Então, depois trabalhei como vendedor. Legal. Né? Um trabalho bastante árduo, porque a maioria das vezes você não tem salário fixo, você tem percentual da venda. Então era comissionado, né? Comissionado. Por um lado, passa um tempo, a gente fica bem tranquilo, porque você sabe que depois acaba tendo uma média no mês e assim por diante. E depois, em 1980, final de 80, prestei vestibular na Unicamp, entrei. E durante a minha universidade também trabalhei de tudo. Garçom, fazer o censo, fazer iniciação científica. Boa. Fez de tudo mesmo. E aí, então, a gente começa a nossa trajetória acadêmica. Eu trabalhei em indústrias, né? E depois fiquei tentado a olhar um pouco com mais carinho para a universidade. Fiz o meu mestrado trabalhando, né? E a formação? Eu sou químico. Você é químico de formação? Químico, eu fiz bacharelado, química tecnológica, chamada Legal. Química industrial. Uhum. E também depois, quando eu resolvi ser professor, eu voltei para a Unicamp, eu já tinha doutorado na época, para fazer licenciatura. Legal. Porque aí eu falei, bom, deixa eu ver se eu quero ser professor mesmo, se eu sou um bom professor. Além de voltar para a Unicamp para fazer licenciatura, eu também fui para a escola pública, dar aula à noite. Porque é bastante importante a gente aprender, porque a gente fala muito de inclusão hoje, Verdade. Né? Mas é difícil fazer esse papel, é difícil fazer esse trabalho, né? Isso pra galera a gente chamava de segundo grau, nem sei se é assim que fala. Sim. Isso, o ensino médio atualmente, né? Isso. E aí você vai e acaba tendo muito contato. E depois disso, eu trabalhando num centro de pesquisa e desenvolvimento, porque até 1990 a gente tinha uma política no Brasil de ter desenvolvimentos e transferência para tecnologias, para empresas nacionais, para produzir. Entendi. A partir de 1990 houve uma abertura de mercado e aí houve o ingresso de muitas empresas que vieram de fora, né? Até aquele momento a gente trabalhava num centro de pesquisa e desenvolvimento da Telebrás, desenvolvendo materiais poliméricos. Isso na época do Collor, né? Teve antes até até, isso. E a gente desenvolvia formulações, composições para produtos como fibra ótica, cartão telefônico, né? Então tinha a ficha, aí acabou a ficha, foi pro cartão. Fizeram aqueles cartões, né? Isso, os cartões telefônicos. Teve um período que até colecionava os cartões, né? Sim, então. E a gente trabalhava, inclusive, porque quando começou a vender, tinha sérios problemas, porque muitas vezes o pessoal dava a gente teve que colocar até um abrasivo naquele ABS, para quê? Para evitar
que o pessoal dava uma raspadinha e funcionava o cartão novamente. Eu você lembro, acredita? Eu lembro disso. Você tinha um esquema, né? Que você raspava ele na guia, né? Isso. E aí gerava crédito, né? Gerava crédito. O que nós fizemos? Nós colocamos um abrasivo, porque aí quando fazia, estragava o circuito dentro do cartão. Então a gente teve uma história e foi aí que eu resolvi virar professor universitário. Então, num primeiro momento, eu trabalhava 40 horas no centro de pesquisa e comecei a dar aula à noite. Isso na Unicamp mesmo? Não, numa universidade privada. E aí, naquela época, a universidade privada pagava muito bem, né? Não que não pague tão bem hoje, mas a gente percebia que havia uma valorização grande. Talvez porque também tinha menos oferta de trabalho. E principalmente aqueles que eram bem formados, né? Porque na ocasião eu já tinha doutorado, né? Então aí eu já tinha feito meu mestrado, doutorado, e aí comecei a dar aula e nesse meio tempo eu comecei a me interessar muito, né? Trabalhar com muitas engenharias, engenharia mecânica, elétrica, civil, né? Porque tudo tinha materiais poliméricos, plástico, tudo né? Tem. Então eu comecei a me dedicar bastante até o momento que eu resolvi falar, não, vou virar professor, vou virar um pesquisador e aí dedicar a fazer projetos em agências de fomento, CNPq, FINEP, FAPESP e fazer o que hoje é o papel de um educador que faz pesquisa, extensão e também ensina dentro de uma classe de aula, ou seja, dá aula também, né? Verdade. Então, eu já ouvi muito comentário, às vezes, o professor, o senhor trabalha ou o senhor só dá aula, né? É muito então, comum. Fernando, eu falei, bom, o que responder? Rapaz, eu trabalho, né? E se trabalha, né? Mas eu diria que tem uma trajetória que cada vez mais tem coisas que eu adoro, que estar como educador, eu acho que é transformar vidas. É muito importante você formar pessoas, né? E quando você forma, por quê? Porque só assim você vai transformar o país. A gente fala muito, os políticos falam muito de que educação é a prioridade, mas quando a gente está dentro da universidade, você vê o background de uma pessoa que, do início, e depois, quando ele está saindo, a forma com que ele olha, o brilho no olho, né? E a forma de se colocar é diferente. Então, eu acho que, para mim, é muito prazeroso e muitas vezes eu esqueço até de mim, né? Para que eu fico trabalhando, me dedicando pra de manhã, né? Tarde, noite. Porque a pesquisa também consome bastante, né? Os orientados, iniciação científica, mestrado, doutorado. Suponho que consuma até mais tempo do que a aula em si, muito né? mais tempo. Hoje a gente se dedica muito mais aos projetos de pesquisa dentro da universidade. A universidade tem muitas realizações. E desses projetos que o senhor acompanha, alguns deram certo, né? Não, muitos dão, né? Hoje a gente tem vários projetos. Eu vou falar alguns deles só, porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente tem parcerias com agências de fomento, CNPq, que é um órgão federal, FINEP também, né? E também FAPESP estadual. Além disso, a gente tem projetos grandes com empresa. Por incrível que pareça, tem empresas que investem na universidade. Eu acredito. A universidade pública. Então, hoje eu tenho um projeto grande, eu digo milhões, com uma empresa que a gente desenvolve uma cápsula que tem um produto que evita na agricultura de se jogar químicos agrotóxicos. Então, chama biopesticida. Biopesticida, ou seja, você joga produtos naturais que vão matar aquele patógeno. Então, esse projeto, para a gente, é muito importante. Por quê? Porque você reduz os contaminantes que, eventualmente, podem ir para o solo, que vão ser lixiviados, vão para os leitos d'água, e que, muitas vezes, os tratamentos de água não removem na sua totalidade. Esse é o problema, né? Esse é um problema. E por isso que a gente tem um projeto muito grande financiado pela FAPESP, que é um projeto do qual eu já começo a agradecer aqui a Neon também, porque contribuiu com algumas vidrarias para a gente desenvolver materiais porosos para remoção de
contaminantes potencialmente tóxicos, especialmente metais bioacumulativos. É isso mesmo que você está ouvindo. São pequenas quantidades de íons metálicos que ficam presentes na nossa água, nessa água. Eu bebo um pouquinho hoje. A gente vai ingerindo. Eu vou ingerindo. E elas são bioacumulativas. Agora a gente fica perguntando... O corpo não consegue eliminar, né? Não consegue eliminar. Mercúrio, entre outros, o corpo não consegue eliminar. A gente trabalha nesse projeto com 6, né? Que é Cromo 6. Uhum. Cromo 6, aquele filme da Julia Roberts, que nos Estados Unidos, que numa região onde as crianças tomavam banho num rio e começou a ter uma incidência muito grande de câncer em criança, depois em pessoas mais velhas. E aí, qual era a causa? Cromo 6. Nós estamos falando de empresas que eventualmente descartam, que empresas de couro, cromação, peças cromadas, né? Qualquer resíduo que sobre, esse cromo 6, ele ingerido, vai para o solo. Vai para o solo e depois vai para os leitos, depois vai para o tratamento. Aí nós estamos falando de cromo 6, cádmio, cobre. Cobre é jogado muito. E aí o cobre também, a gente tem problemas, o Alzheimer tem um sério problema ligado a algumas doenças. Já ouvi falar de cobre e alumínio, né? Cobre e alumínio. Então, níquel, niquelação é muito usado. Então, nós cuidamos de 6 elementos. Foi um dos motivos, se eu não me engano, de trocar a bateria, né, de níquel para lítio, né, na época. Né? Eu diria que, na verdade, a grande motivo principal foi a diferença de potencial que gera. Sim. Porque você vai ter uma bateria menor com um potencial muito grande. De carga, grande, né? E depois o marketing acabou. Nada mais lógico que se junta aí um movimento, né, eco que favorece esse tipo de coisa. Então é cromo, cádmio, níquel. Nós trabalhamos também com não trabalha com chumbo, mercúrio, cromo, cádmio, níquel. Meu Deus do céu. Estanho? Não. Níquel, cádmio. Bom, eu passo depois, sim. Você deixa numa legenda aí, claro. Mas olha, 63 anos, começa a ter níquel, cádmio, zinco, isso. Até o final da nossa entrevista, eu lembro dos outros 2. Eu falei até do estanho, porque eu não sei se o senhor conhece aquela história, até pra gente dar uma quebrada aqui no assunto, da contaminação de estanho que tinha no século XIX, e antes, né? Sim. Que por isso que surgiu das soldas, né? Não, nem por isso, porque as canecas, né, os utensílios eram de estanho, né? Sim. E aí se tomava muita cerveja em caneca de estanho, né? E as pessoas começaram a ter a ingestão de estanho, aí dava tipo uma doença que dava como se fosse uma paralisia, né? E o corpo parecia que estava morto, né? E naquela época, né, você não tinha como... Falando aí 200, 300 anos atrás, não tinha como identificar, né? Era enterrado como indigente, né? Via morto na rua, que na verdade não estava morto. E aí naquela época, como eles não davam conta, né, do tamanho da população, em Londres, né? Eles utilizavam o mesmo local, até o mesmo caixão, né? E quando eles iam utilizar, eles viam que estava arranhado. E aí eles começaram a perceber que estavam enterrando as pessoas vivas. Mas era pela contaminação do estanho. E aí o que acontece? Por isso que criaram essa história de salvo pelo gongo. Porque eles começaram a amarrar uma linha com um gongo no braço. Sim. Né? Porque se o gongo batesse, dava tempo de ir lá e salvar a pessoa, né? Já lembrei de mais um, o cádmio, viu? O cádmio o senhor falou. Você tinha falado? Já tinha falado. Então tá bom. Tá vendo? Esqueci. Então, assim, a gente não entende das coisas, mas acaba se contaminando com metais, né? Sim. E na época era super comum, ninguém sabia, né? Sim. Eu acho que hoje, cada vez mais que eu estudo essa questão, eu diria para você o seguinte, hoje a gente pode até falar de ESG, mas eu fico pensando claramente que quando se tem uma empresa, eu acho que é muito... Eu comentei com você quando a gente se conheceu, eu falei, poxa, mas isso é fácil? Aí você falou, não é fácil, professor. Depende, né? Depende, dá muito trabalho. E aí você foi me mostrando todas as etapas, que muitas questões são culturais, que tem que sedimentar dentro da empresa, isso e aquilo. Mas se a gente for olhar friamente e olhar o que entra e o que sai,
o que são os resíduos gerados durante os processos de transformação, a gente fica claro e evidente cada vez mais o que a gente gera e o custo disso. Exato. Quando a gente fala disso, existe hoje uma área que a gente estuda, eu trabalho um pouquinho com isso, que chama ACV. ACV. Avaliação de ciclo de vida. Que então, legal. quando a gente fala de ciclo de vida, existem vários softwares hoje que fazem a contabilidade disso, de vários segmentos, de várias categorias, Entendi. 18 categorias. O quanto consome de água, o quanto impacta a camada de ozônio, Que o legal. quanto usa de mão de obra escravo, sabe? São esses detalhes que as empresas, não é só o lucro por si só, mas Exato. assim, elas têm que vir, a empresa tem que se estabelecer pela história que ela constrói. Eu acho que isso é fundamental, né? Não, com certeza. E as empresas que trabalham, de acordo com o ESG, né? O que a gente estava conversando nos bastidores era do selo B, que a Neon está tentando tirar, né? E que são empresas for benefit, né? Que trabalham para o impacto social e ambiental, né? Então, essas empresas, é lógico que trabalham para dar lucro, né? Porque a empresa tem que dar lucro, né? Sim. Mas que tem uma visão preocupada com o meio ambiente e com pessoas, né? Não é só dar lucro, né? Não é só dar lucro. Mas eu acho que essa visão que você traz, eu acho que rompe um pouco o passado, né? Porque no passado, a gente olhava para a questão do capital, propriamente dito, e achava que a questão, por exemplo, inicialmente ambiental, era um problema para o lucro. Exato. Então, se você olhasse para o meio ambiente, você perderia muito para a questão de... Que é uma visão equivocada, né? Muito equivocada. Tem muitas empresas que lucram cuidando do meio ambiente. Né? Sim. E acho que também nós temos que olhar também o prejuízo que pode causar para uma empresa quando se tem, né, ações em relação às questões dos danos ambientais. Eu lembro que quando eu morei na Inglaterra, e eu lembro que tinha algumas colegas, eu não posso não falar aqui porque realmente vai vincular algumas empresas, mas ela disse que ela morava numa cidade, né, no Oriente Médio. Certo. E aí a extração de petróleo era grande e quando houve... ela chegou a uma empresa na região dela. E eles tinham costume, a questão cultural, a questão, né, das crenças, né? E que isso... A gente até presenciou um pouco disso na Copa do Mundo, né? Sim. E que isso, de alguma forma, foi violentamente trucidado. E no final, passados 50 anos, a empresa foi embora. E o que restou? Ela me mostrou fotos, foi uma coisa assustadora. E óbvio, foi embora por quê? Porque foi acionada judicialmente. Então, a gente também tem que pensar de que tem e dá para ganhar cuidando da questão ambiental. Eu acho que são ações que cada vez mais está sendo... que tem que ser uma questão de entendimento e de consciência. Sim. Né? Se não for... não funciona, né? Uhum. Mas com certeza cada vez mais tem empresas hoje preocupadas com isso, que tem um entendimento da importância e a consciência e que ganham dinheiro com isso. E que não tem nada de errado também, né? Eu diria para você uma coisa que eu acho que é importante. Nós estamos falando dessa questão da avaliação do ciclo de vida, Sim, né? E claro que da economia circular. Da economia circular. E aí a gente sabe que cada etapa é muito importante para a gente fechar o círculo propriamente dito, né? Eu estava comentando um pouquinho antes com você que eu estava falando, olha, em alguns momentos tem etapas do seu ciclo que você pode se juntar com o seu concorrente. Verdade. E isso, por quê? Para gerenciar resíduo, em algum momento, a escala torna mais barato. Então, poxa, você gera resíduo, tal. E eu diria para você uma coisa, hein? Eu dou uma disciplina, Fernando, que chama reciclagem ambiente. Eu combino com os alunos o seguinte, reprova na disciplina se falar 5 vezes a palavra lixo. Não pode falar Não lixo. pode mais falar lixo, tá bom? Então aqui, nesse podcast, você incentiva que as pessoas não falem lixo. Por que lixo? É algo do latim que não tem valor. E antigamente se falava lixo, depois passou a resíduo. Eu hoje estou mudando
E eu quero que as pessoas comecem a entender que o resíduo que você eventualmente poderia gerar, ele tem um valor e dá para ser reciclado. Por isso, eu denomino agora de matéria-prima secundária. Legal. Porque o que você descarta, o outro pode usar. Eu não estou falando de reuso, hein? Eu estou falando de processos de transformação. É lógico que o reuso, aquele esquema de repensar, sim, né, reduzir o uso. Depois, se tem que usar, usa, descarta. E essa matéria-prima secundária, quando se descarta, ter um ciclo fechado para transformar. Sim. Ela pode ser transformada, né? É lógico. E valorizada. Eu não vou mostrar aqui, porque você mesmo me deu uma lembrança por estar aqui, né? Sim. E eu achei aquilo super cool. Que é, na verdade, um material reciclado, ressignificado, porque você colocou meu nome. Não, vamos pegar para ver. Vamos pegar. Aí a gente, é importante, se o Guilherme puder nos ajudar, ele tá ali, ó. Dentro você pega pra gente, Gui? Branco. Então, eu diria para vocês o seguinte, que são mercados novos. Guilherme, puxa vida, essa foi uma... Olha, eu fiquei muito satisfeito de receber esse material aqui, ó, da Neon. Pô. Escrito Derval Rosa. E se você olhar, ó, eu espero que esse material, bom, nada é perfeito, é polipropileno, mas tudo bem, né? Uhum. Mas é um polipropileno reciclado. Você percebe que, às vezes, aquele copinho que se usa na água para beber, sim, você ou de pode café, às vezes reciclar também. o de café e tornar esse material com um toquezinho de um compósito, né? Que eu percebo que deva ter, pela cor, um resíduo de eucalipto ou de madeira, alguma coisa assim. Um produto extremamente fino, útil, né? Com uma característica extremamente importante e um nicho. Tá faltando as pessoas o quê? Pegar, você descarta copo, puxa, né? O Guilherme, que tem uma fábrica de reciclagem, pode preparar o pellet, eu pego e transformo isso aqui. Então, a gente percebe, ó. Então, eu tenho mostrado no meu Instagram, Professor Polímeros, né? Por favor, os ouvintes, com certeza, sigam o Professor Polímeros. E no YouTube é Professor Polímeros para jovem cientista. Legal. No YouTube, eu procurei colocar para jovens cientistas porque justamente eu quero falar com o jovem. E eu ali no YouTube... Que é a hora certa. É a hora de fazer. É a hora. Eu converso com orientados de grandes pesquisadores do Brasil inteiro. Então eu entrevistei mais de 120 pessoas. Pegava o mapa do Brasil, eu entrevistei gente do Amazonas, de todos os estados. Que legal. E aí, começo com um pouquinho de história de vida. Então, no YouTube eu procurei fazer um pouco deste schedule aqui que a gente está usando. Por quê? Porque eu queria dar voz para o jovem, né, Fernando? Porque o jovem é o que vai transformar o nosso planeta, né? E puxando lá no começo, que você falou, vou contar, tem um propósito novo, né? Vamos dizer dessa forma, né? Que tu começou por volta de 2020, né? Eu acredito que seja disso que a gente esteja falando agora, sim, né? É esse trabalho, né? O que pra gente... por exemplo, eu trabalho nos cursos de engenharia e num programa de pós-graduação em nanociência e materiais avançados. Que são cursos conhecidos pela galera, né? Pelos jovens, de cursos hard. Só que em alguns momentos... São complexos, né? São complexos. Você trabalha com várias disciplinas conteudistas. À medida que eu vejo que o jovem, muitas vezes, ele vê aquilo com alguma dificuldade. É quase que uma dor. E a gente, de alguma forma, tem que falar de forma convencional. Sim. Porque é uma linguagem. Você tem que mostrar para o futuro engenheiro que ele tem uma linguagem que ele tem que ser falado. Só que, por outro lado, a gente não pode errar a mão. Então, a gente sempre fala que eu fui envolvido pela divulgação científica justamente porque eu disse o seguinte, eu estou vendo muita gente falando besteira nas redes sociais. E aí eu vejo em casa.
O meu filho vem falar de como determinadas coisas para mim, em relação às questões lá de casa, eu falo, olha, veja bem, né? Coisas do cotidiano, né? Coisas do cotidiano, né? Então, às vezes, processos de limpeza, a presença ou não de micro-organismos. Bom, existe uma área do conhecimento que é a microbiologia. Agora, o que também a gente tem que refletir é que os docentes, os pesquisadores, também não se colocam na mídia. Verdade. Esse é um ponto. Então, assim, eu vejo vários colegas que fazem trabalhos belíssimos na universidade, só que eles não querem falar. Ou não ajusta a forma como se comunica, né? Sim. Para quem está escutando. Né? E também porque tem um preconceito dentro da universidade, você sabia? Não. Porque a partir do momento que eu estou aqui fazendo um podcast com o Fernando, tô querendo aparecer ou qualquer outra coisa, bom, isso não é valorizado. Na verdade, Pra quem vai falar mal de você, né? Ou pra quem não gosta de você, vai sempre falar mal. Ou vai falar que não faz nada, ou vai falar que tá querendo aparecer. Mas, por outro lado, eu construí uma história com muita publicação. Eu sou bolsista Produtividade 1 do CNPq, eu tenho vários projetos, então eu publico muito por ano. Então, à medida que um pesquisador de um bom nível começa a se preocupar com essa questão da divulgação científica, nós vimos isso muito na época da pandemia, onde o Átila Marino, que tinha doutorado, que tinha lido papers, que tinha entendido gráficos de comportamento do vírus, ele veio de uma forma clara. Então, também tem uma outra dificuldade que é como falar. Exatamente. Como se comunicar de uma forma simples, sem usar o academicês. Isso é uma coisa difícil, né? E gera uma série de problemas, né? Porque se não há um entendimento claro daquela informação que está sendo passada, né? Cada um vai ter realmente um entendimento diferente sobre o mesmo assunto, né? E às vezes a informação que foi levada não é clara. E o que se fazer depois disso, né? Então, por isso que cada um fez uma coisa diferente, né? Eu fico pensando no caso de vocês, da Neon, né? Sim. Levantando a bola aí para vocês, que também é um constante aprendizado, né? Você vende reagentes, mas de alguma forma há uma interação com o pesquisador. Né? Com certeza. A gente mesmo se conheceu com vocês trabalhando com um projeto, nós vamos falar disso daqui a pouco, e que eu diria para vocês, aquilo me sensibilizou a estar aqui, nesse momento. Porque você pôde usar de empatia, a empresa usou de empatia, né? A Jaqueline, é engraçado, porque ela tinha uma característica japonesa, né? Normalmente muito séria. Normalmente mais reservada, né? Reservada. E não sei se você viu no Instagram nosso, ela brincou assim, falando, professor, saindo do elevador, R$2 ou um presente misterioso, né? Chega aí, colocou um monte de caixa dentro do nosso laboratório. Curiosamente, o último podcast que eu gravei, né? Ela estava aqui presente junto com uma outra professora, né? Sim. Se eu não me engano, Márcia Gerkesian. E aí ela também tem... Você começa a conhecer as pessoas, né? E ter esse entendimento melhor de cada colaborador que tu tem, né? E eu até brinco com ela que ela é minha garota propaganda, né? Porque lá na carta de valores foi ela que assinou tudo. Então ela realmente é bem extrovertida e tem esse engajamento com a empresa que é tão necessário e tão importante, né? E para mim, que trabalhou como vendedor, lá atrás, a gente tinha que pensar o seguinte... A venda hoje ela tem que ser inteligente. Não é mais uma coisa de passar o cardápio e pede ou qualquer outra coisa. Verdade. Tem que se criar vínculo, tem que criar... tem que entender o que é que a gente está passando em relação... Porque o mundo dentro da universidade é algo que você tem que fazer um diálogo com a literatura, com o jovem, né, na questão de investigação, e muitas vezes você precisa de vidrarias, você precisa de equipamento, você precisa de reagente. Então é um grande quebra-cabeça. Então muitas vezes a sociedade não sabe o quanto de trabalho é feito dentro de uma universidade. Uma pesquisa, essa pesquisa que a gente está fazendo de materiais porosos, envolve, olha que a gente trabalha só desenvolvendo materiais porosos biodegradáveis. Então, ou seja, a gente trabalha com muito polissacarídeo, muito material
polímeros naturais que não agridem o meio ambiente, né? E que, na verdade, quando degradam, geram carbono que acelera, né, o crescimento quando a gente faz teste de ecotoxicidade. Então, é como se o defensivo agrícola virasse um adubo, né? É um adubo. Então, basicamente, em termos simples, é isso, né? Entendi, que legal. Então, eu acho que trabalhar numa instituição como de pesquisa, né, numa universidade, é muito prazeroso porque a gente tem as oportunidades de estar dialogando, né? Verdade. Dialogando porque a construção desse novo conhecimento, a gente dá pequenos incrementos, né? Então, aquela coisa do descoberta ao acaso, isso foi muito tempo atrás. Hoje já não é assim. Verdade. Você se baseia na literatura, você tem que ter uma leitura. Então, normalmente, as leituras são em outras línguas, né? Então, tem que falar inglês, no mínimo, né? Então, os jovens, eles têm que começar a se interessar por uma segunda língua, para que eles possam estar, de alguma forma, se inserindo e tendo esse processo de transformação. Não, né? Com certeza. E falando nisso, né, até para a gente linkar os temas, né, falando em transformação, né, o propósito da Neon é surpreender e transformar o mercado de química fina brasileiro. Né? Perfeito. E esse trabalho que o professor citou é relacionado a essa transformação que a gente está fazendo, né? Sim. De conseguir, de alguma forma, trazer esse entendimento para o público, para o nosso público, né? E esse público está vindo das faculdades, das universidades, né? Sobre a química, sobre a importância, de como é o dia a dia, né? E, junto com isso, o nosso trabalho para ser uma empresa B, uma empresa for benefit, então não só o impacto social, mas o impacto ambiental também, né? E tudo que envolve isso, né? Então, era uma junção de dois trabalhos muito importantes, né? Que é trabalhar em prol da comunidade, né? E ainda atendendo esse público que a gente se preocupa muito, né? Que é essa galera que está entrando no mercado, né? Sim, então, foi um encaixe legal. Foi muito bom. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu diria os meninos e as meninas do nosso laboratório, porque são idade de meus filhos, né? Eles ficaram muito satisfeitos com a ação de vocês. E claro que a marca fica consolidada, né? Então a gente vê... até então a gente não tinha essa possibilidade, nós não nos conhecíamos, né? Então, veja, você chegou chegando mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu quero aqui agradecer a vocês aí, a empresa, né? Por ter eu diria que foi... umas dezenas de mil aí, né? Que unidades, né? Sim, verdade. Mas... de vidraria, que de boa qualidade, que vocês deram pra gente. Foi que com muito carinho mesmo. Muito obrigado, viu? Então a gente só tem a agradecer, né? Porque isso daí permitiu a gente desenvolver. Eu falei de 2 projetos, mas tem outros projetos que a gente trabalha, a gente sempre procurando trabalhar com materiais ambientalmente amigáveis. Legal. Nosso laboratório, lá na UFABC, na Universidade Federal do ABC, ele é um laboratório de materiais ambientalmente amigáveis. Então, a gente desenvolve cápsulas, a gente desenvolve membranas, a gente desenvolve espumas, né, chamados de criogéis. Né? São sempre biodegradáveis. São sempre biodegradáveis. Que e legal. Colocando aditivos de maneira que a gente possa remover contaminantes. E eu diria que não são só os metais. A gente fala hoje que são contaminantes emergentes. O que seria isso? Contaminantes emergentes, porque antigamente, hoje, por exemplo, né, muito da população toma anticoncepcional. Certo, verdade. Então, hormônios, né? E esses hormônios transformam no nosso corpo, no xixi, sai o quê? Sai compostos derivados desses hormônios, que vão para a descarga, que caem no esgoto, que eventualmente caem num leito de rio. Então, hoje, a urbanização em grandes centros, elas estão concentrando novas substâncias que nós não tínhamos. Então, outro dia eu participei de uma banca do efeito do derivado desse hormônio em peixe. O grau de irritação muda quando em contato com o derivado do anticoncepcional. Ou seja, você percebe que vai haver... Quando eu falo também dos metais potencialmente tóxicos, porque antes era metal pesado.
Sim. Agora, dentro da tabela periódica, tem outros... Tem metais leves. Tem leves que são tóxicos também. Entendi. Então, não é só metal pesado que faz mal pra gente. Tem alguns outros... Normalmente falar mercúrio, chumbo, né? mercúrio... Peixe tá com mercúrio. Isso. Mas todos esses elementos metálicos vão para ser absorvido pelo animal, pelo peixe, por exemplo. E, eventualmente, você consome. Então, olha, você ingere na água... a gente trabalhou com microplástico, que é um dos contaminantes emergentes. Pra você ter uma ideia, eu li um artigo muito recente, acho que 3 anos atrás, em que foi feito um estudo de avaliação da presença de microplástico em garrafas d'água fechadas, compradas, em diferentes lugares no mundo. 95% das garrafas apresentavam microplástico. Nossa. Ou seja, você pode me falar, professor, mas aí alguns cientistas falam, mas eles são inertes. Acontece que uma pequena partícula inerte, ela em contato com o contaminante, ela adsorve. E muitas vezes absorve. Isso traz pra gente o quê? O microplástico com o contaminante. Esses tempos eu li que descobriram já resíduos de plástico no coração do ser humano. Né? Que nunca tinham encontrado tão... já haviam encontrado no sangue e tudo mais, no coração, ninguém nunca havia encontrado ainda. Por quê? Por causa desse excesso. E eu produzi um documentário, eu recomendo que vocês aí vejam no YouTube, do professor Polímeros para jovem cientista, microplástico. E eu, normalmente, quando eu vejo esse documentário, eu choro. Porque é pesado. É muito pesado e a gente registra isso daí, por exemplo, um artigo. Eu trago leve, começo leve, né, trazendo, explicando a questão do microplástico primário e o secundário. O primário eu já coloco o microplástico no produto quando eu vendo. E o secundário é aquele que eu gero. Então, o microplástico gerado do pneu, eu estou gerando. O microplástico gerado na máquina de lavar, eu estou gerando. Mas eu tenho alguns produtos, né, de limpeza, cosméticos, carnaval, os glitters. Sim, nossa. E eu falando no Instagram, professor Polímeros, falo, olha, gente, pelo menos usa alguma coisa mais natural. Então, por exemplo, os esfoliantes... Usa aqueles que têm semente, aqueles que têm inorgânicos, não precisa ter o microplástico. Só olhar no rótulo. Mas você sabe que eu acho que hoje em dia já está tendo pelo menos alguma conscientização nesse sentido, né? As pessoas já se preocupam mais com o que está ali no rótulo, os componentes. Sim, né? Eu vejo que o jovem hoje ele está muito mais conectado. Há um tempo atrás era brega você usar um produto natural. De um brechó também, né? Sim. Não é? Agora não, é chique, é cool. Você tem até... a gente está em Moema aqui, mas tem aqui esse lugar, aqui deve ter um monte de brechós sofisticados, onde você compra produtos de qualidade que já foram usados. É economia circular. Exatamente. É dar nova vida para aquele produto, né? Dar nova vida para aquele produto. Ou reutilizar ou transformar, né? Eu acho que isso é pra gente. Então, eu estava falando dessa coisa do microplástico, desse documentário. E aí, lá mesmo, a gente registra um dos artigos que placenta. Nossa. Em 6 grávidas foram encontrados na placenta do microplástico. Muito bem, você pode falar assim, mas o bebê ficou doente? Não, por enquanto. Mas à medida que você vai aumentando as concentrações, vai tendo as distorções desses contaminantes, e aí você vai começar a ter problema. Então, eu acho que isso, né, a gente começa a ver hoje jovens de 30 e poucos anos tendo problemas. Né? Eu tive um colega com 40 e pouco com Alzheimer, câncer 30 e pouco. Não é comum, né? Já não era muito comum, não era, né? Então, assim, agora está cada vez aumentando mais essa incidência. A gente precisa repensar por quê, né? Tem muito a ver com aquilo que a gente ingere, né? Talvez. Essa questão da industrialização excessiva. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão do consumo, né? Para que a gente possa também pensar em sustentabilidade. Afinal de contas, a palavra sustentabilidade, ela é bonita, né?
É bonita, é bonita. Temos que pensar nas novas gerações. Com certeza. Mas quem será que está pensando de fato, né? Porque é cômodo, né? Quem tá pensando, quem tem que pensar somos nós e agora. Eu acho que é isso. Somos nós e agora. E não eu dá acho que pra a esperar. sociedade, e aí, Fernando, eu diria que as empresas, né? Sim. As empresas, é isso que você está falando aí, né? Dessa certificação Sim. que vocês estão buscando. Eu acho que tem que ter isso daí. Porque tem que olhar para o environmental, que é o meio ambiente, tem que envolver o social mesmo, Sim. porque nós estamos num país muito pobre. Exato. E aí é uma discrepância muito grande, né, de diferença, não só cultural, mas também social e financeira Sim. mesmo, né? Então a gente tem que trabalhar isso, tem que né? de alguma forma conseguir equilibrar um pouco isso. Equilibrar isso. Eu acho que isso é muito importante. E mesmo que não venha do governo, que seja uma responsabilidade nossa, de nós Sim, empresários Sim. ou de formadores de opinião, né? De conseguir de alguma forma fazer um trabalho específico para que isso mude, né? Eu acho que cada vez mais está ficando mais fácil para as empresas também, porque os colaboradores hoje tem o pessoal mais jovem, eles têm um bom entendimento das causas. Concordo. E a partir do momento que a empresa se coloca claramente e demonstra claramente a sua preocupação, né? preocupação com a causa, com algumas causas, não precisa resolver todos os problemas, mas algumas causas, os colaboradores, eles são engajados dentro Exato. Da empresa, e aí nós não estamos falando mais de hora extra, 1h25 horas e assim por diante. Nós estamos falando de envolvimento isso. mesmo, né? De falar bem, de divulgar, né? Eu acho que é isso. É diferente, né? E tanto é que é tema lá, a gente tem na cultura da empresa a gente tem alguns comitês, né? E um dos comitês é de sustentabilidade, né? E um dos temas mais importantes que a gente tem lá é tanto como a logística reversa, como a parte de economia circular na reutilização das embalagens, né? Certo. Porque a preocupação é essa, Sim. né? O resíduo, o descarte, né? Que não é nem resíduo, né? Como que é? Matéria-prima secundária. Matéria-prima secundária, eu tenho que gravar isso. Não, mas pelo menos você não falou lixo, não tá já não tô colocando o ponto negativo lixo aqui. Lixo nunca. E eu acho que também essa preocupação com plástico e tudo mais, né? Eu até te disse, né? Eu fui conselheiro de uma empresa de plástico, né? De Masterbet por mais de um ano, né? Uhum. E a gente conversava um pouco sobre o propósito da empresa deles, né? E a questão da responsabilidade, de realmente que o plástico necessariamente não é um vilão, né? Sim. A questão é fazer um bom uso dele. Sim. E esse trabalho de reciclagem, de reutilização, né, correta do produto. Né? Olha, esse é um produto que eu diria para você que é um exemplo, né? Veja, Sim. ele é um produto nichado. Então, é lógico, polipropileno é um commodity, é um preço relativamente barato. Sim. Então, veja, ele usou um material reciclado de polipropileno e se ele incorporou provavelmente algum outro resíduo de madeira aqui para dar esse leve bege, né? Sim. Então, você percebe Dá um acabamento que com sofisticado. isso... Agora, você percebe que ele foi injetado com cuidado, então os cantos são arredondados, o design é um design pensado. Então, o que eu vejo, né, é lógico, a gente vai ao shopping, você vê algumas empresas, por exemplo, loja de produtos de alumínio reciclado. Vai comprar uma peça daquela. Sim. Caríssimo. Não é barato. Então, será que não está faltando um pouco de criatividade? E, claro, que conhecimento também do que você tem em mão. Então, eu tenho um resíduo ou uma matéria-prima secundária, né? Esse material, para onde eu quero levar? Para que área? Verdade. Para cosmético? Bom, então, eu vou colocar direto em contato com o produto? Para alimento? Para food packaging? Ou para produto de limpeza? Ou para... Você entendeu? Sim. É pensar na onde eu quero levar. A partir daí, é pensar que propriedade eu quero ter. Verdade. Olha, se você quer aumentar a resistência ao impacto, se você quer aumentar a resistência à tração, e aí você vai trabalhando na formulação. Então, são os mesmos maquinários só que o que acontece? Eventualmente, o que vai dar mais trabalho um pouquinho? No processo de quê? De separação.
Sim. Eventualmente... Tem que ter um cuidado, né? Só que quando você pensa nesse cuidado do seu produto, você vai começar a trabalhar com o quê? Com fornecedores específicos. Sim. Você pode trabalhar com cooperativas, mas você vai fazer um trabalho de formação com a cooperativa que você vai trabalhar. Mas muitos colegas falam assim, puxa, eu não posso confiar, porque eles falham na quantidade. É óbvio que você tiver um planejamento de empresa, sim, você vai ter o quê? Você não vai trabalhar com uma única cooperativa, você trabalha com 3, 4. Quer dizer, essa que falhou, a outra cobre. Então você tem que ter uma estratégia de garantia também para a cooperativa, aquela do produto just in time. Ou seja, você vai precisando, você vai pegando. E isso, só que você paga um tiquinho a mais. Mas que faz toda a diferença. 5 centavos, 10 centavos, isso faz toda a diferença. O seu produto vai final, ter muito menos resíduo e você vai gastar muito menos. Só que precisa ter um trabalho a voltar lá atrás e ter educação ambiental. Verdade. Então você vai ter que fazer um trabalho. Só que isso é dar um passo atrás. Eu vejo, Fernando, que para nós hoje, na área de plástico, eu diria que o material em si tem excelentes propriedades, mas nós precisamos acordar para uma realidade. Sim. O que eu sou extremamente contra é colocar a culpa de que o planeta está desse jeito porque eu e você jogamos no lugar errado. Não é bem isso. Não é só isso. Veja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o quê? As responsabilidades para o gerador, para o transformador, para o vendedor, para o consumidor e, mais que isso, para o poder público. Exatamente. O poder público também, eu preciso ter uma coleta seletiva. Então, veja, hoje, o que está acontecendo? Desemprego, o próprio cara que faz a coleta seletiva, muitas vezes, ele passa num horário e os catadores, eles passam antes. Verdade. Por quê? Para eles pegarem o filão. Só que o que a gente tem que se preocupar? É com o fechamento desse ciclo. Então, a gente tem que ter uma garantia, tem que levar em consideração isso. Eu tive uma aluna que fez mestrado avaliando esse ciclo de vida, né? De cooperativa, de indústrias, todos os stakeholders envolvidos ali. Todos os stakeholders envolvidos. E a Maria Goretti é uma pessoa que foi muito tempo gerente de uma grande empresa em São Bernardo, 35 anos, mais ou menos, legal, muito experiente. E ela fez entrevistas com grandes empresas, com o poder público e também com os catadores e com os cidadãos. E dá para se perceber que em alguns momentos tem algumas brechas ali. Porque o meu problema não é só eu, sabe? O problema é de quem usa camisa azul. Sim. Não sou eu, tô de cor de rosa. Exato, né? Você arranja um outro culpado, eu arrumo, né? Agora, em vez de a gente sentar e falar, olha, vamos conversar, você sabe que neste elo... Qual é minha responsabilidade nesse ciclo aqui? Sim, pronto. E se a gente for olhar... Agora, também tem muitas coisas envolvidas. Os contratos, né, de recolhimento. Então, às vezes fica mais cômodo a gente também abrir mão das nossas responsabilidades por conta de também gastos que podem, lá na frente, o meu resíduo do meu produto, que tem o meu nome, ser encontrado em determinado lugar. E voltar para mim, né? E volta para mim. A minha marca tá... Então, eu perco a minha marca. Então, o pessoal que trabalha com pesticidas, eles cuidam muito disso. Tem muito essa preocupação. Por quê? Porque tem resíduo. E medo de eles serem responsabilizados por conta do reuso inadequado de uma embalagem e o cara consumir um produto... Né? É extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Então, acho que é um pouco por aí, né? Você vê que a gente... É igual embalagem de produto químico também. Sim, Você sabe que a gente... Um dos Você tem isso, né? Tenho. Aliás, a gente foi além do que as empresas internacionais fazem, né? Que a gente colocou em braille no frasco químio, que ele não pode ser reutilizado, né? Porque, beleza, a gente pensou, tá tudo certo. E quem não consegue ver? Fantástico. A gente precisa dar acessibilidade, né, a essa informação. Porque pensou se a pessoa pega e reutiliza, né?
Então, foi algo que a gente adicionou. A gente já vem tentando surpreender e transformar o mercado já faz um bom tempo. E a gente trouxe um frasco de padrão internacional, mas a gente falou, não, vamos além. Vamos ter o melhor frasco químico que existe. E aí, para ter o melhor frasco químico que existe, não basta ele ser mais resistente, não basta ele ser o mais bonito. Ele também tem que ser o mais eficaz. Então, mas ele tem que... É uma ação tão simples. Você deve ter feito um acordo com o seu fornecedor. Isso. Ele deve ter modificado com um ferramenteiro o molde levemente. E isso traz... Você veja que esse é um exemplo muito importante de ser falado. Porque você vê que são soluções baratas. Desculpa, simples, né? Uma alteraçãozinha pequena no molde de uma embalagem que pode ser consumido para outro produto. Então, isso eu acho fantástico. Então, fica aí, talvez, um alerta para as indústrias de que nós vamos precisar mais, cada vez, cabeças pensantes para que a gente possa ter soluções. E aí, a parceria com as universidades, eu acho que é fundamental. Com certeza. Eu acho que alguns países lá fora já entendem isso melhor. Aqui no Brasil ainda, a gente tem... ainda está engateando, né? Aquém ainda, né? Eu acho que também dos dois lados. Há preconceito dos dois lados, né? Dentro da indústria e dentro da universidade. Eu acho que falta... Eu, como vim das empresas... Então, para mim é muito fácil, né? Os acordos que a gente costuma fazer, passa nos conselhos das universidades, são aprovados. Se eu não entrego o produto... não recebe, eu acho que é esse o caminho. Tá certo. E isso fica fácil, e há uma interação muito forte dentro, aquele caroço, eu diria, né, que as indústrias, às vezes a empresa não tem tempo para resolver. Poxa, paga um jovem que está fazendo graduação para fazer uma iniciação científica, é uma bolsa barato que... desconta no imposto de renda da empresa. Exato. Então, exato. A lei 8.666... Tem um incentivo, né? Tem um incentivo. Então, falta esse olhar para não ser uma coisa... fazer diferente. Agora, não é só dar dinheiro também. Sim. Eu diria que isso é importante. Usufruir do resultado da interação. Ganha com isso. Então, as empresas... Eu digo que não é só dar o dinheiro e pegar o relatório. Não é isso. Isso não é uma boa parceria. Essa parceria, porque a gente aprende muito também com tecnologias que são desenvolvidas dentro das empresas. Então, eu acho que e nós temos a função de educar o jovem. Então, você formar um jovem melhor preparado, isso é fundamental. Não, com certeza. É muito bom, né? É muito bom. Professor, eu acho que, para a gente fechar aqui... até com todo esse assunto, e eu acho que foi um podcast com várias mensagens, né? Talvez foi o podcast que a gente fez aqui na Neon com mais mensagens nesse sentido. Mas tem aquela mensagem que eu até conversei com o senhor antes, né? Que a gente sempre pergunta, principalmente quando vem professores aqui, né? Que é esse público que está entrando no mercado, né? Que está se formando, né? A galera da nossa área, né? No caso, né? Qual a dica que você deixa para essa turma que está se formando... tanto na questão acadêmica, nessa finalização, quanto na entrada no mercado? O que você diria para esse público? Bom, a primeira coisa, eu acho que tudo é fundamental que você entenda em que etapa da vida você está. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes eu vejo o jovem, ele quer as coisas muito rápido. Verdade. E perde oportunidades que muitas vezes eu acho que é como um trem, ele passa, você não pegou. Então, em alguns momentos, quando você está no início da universidade, primeiro que você está na melhor idade, né? Você tem muito mais energia, né? E eu acho que ali é o espaço para se atirar, para se ousar. Né? Nas minhas entrevistas, a gente sempre perguntava para as empresas também o perfil de quem eles estavam contratando. Eu fiz entrevistas com grandes empresas no YouTube e eles sempre destacavam 2 pontos. A questão do hard, né? O hard skill e o soft skill. Então, eu acho que em alguns momentos... e também entender o que significa esse soft skill. Não é ficar deitado, né, lá no
no diretório, no saco, jogando sinuca, só isso não. Né? Eu lembro bem de uma entrevista que eu fiz com um head do iFood, e ele falou para mim assim, professor, num dos processos seletivos, eu escolhi um garoto ou uma garota, não lembro, que ela teve o desafio de organizar um campeonato de futebol. Gente, ela se articulou, conseguiu fazer com que as empresas da região dessem 3 jogos de camisa, ela conseguiu que uns dessem um salgadinho, ou seja, eu identifiquei nessa pessoa o quê? Um soft skill. Essa é uma líder. Essa eu vou dar um problema e se ela tiver engajado, ela vai desenvolver o meu problema. Então, se preocupem com o seu soft skill. E uma coisa importante, o hard skill. Que, na verdade, nós estamos falando dos conteúdos. Exatamente. Então, nós falamos muito de materiais, mas se você chega com um discurso, aquele discurso vazio, aquele discurso que, sabe, que foi só de orelhada, que viu na diagonal, e quando você aperta, sai pela tangente, porque normalmente quem está entrevistando tem essa visão. E fica muito claro, com o passar do tempo, você vê quem sabe, com o brilho no olho, com a clareza, com a tranquilidade com que a pessoa fala. Então, eu diria para vocês, entendam em que período estão, não procurem se antecipar, façam sacrifícios, se dediquem para lá na frente estourar. É óbvio que sempre é gostoso, né, ganhar o doce logo, né? Claro. É óbvio. Mas às vezes, se comer muito doce, fica diabético lá na frente. Exatamente. Então, ó, eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem: dedicação, tranquilidade, porque também eu acho que não pode ter uma neurose excessiva. Eu vejo que tem muito jovem doente. Exatamente. Né? Tomando ansiolíticos, ansiosos, né? E isso porque dessa pós-modernidade, né? Entender que o fracasso faz parte, né? Óbvio. E todos nós, também, um pouco é culpa do docente, viu? Sim. Porque nós, muitas vezes, como detentor do saber, a gente não se permite errar. E então é importante a gente dizer em sala de aula também que muitas vezes, puxa, Fernando, eu não sei isso, eu vou procurar ver na próxima aula, talvez e a gente vai discutir isso, tá bom? Então, eu acho que essa é a minha mensagem, tranquilidade, tentar entender bem para onde você está indo. É óbvio que você vai ter uma grande abrangência e no começo não se cobre sucesso de imediato, para que não esteja ansiedade e um monte de porque coisa ele não vem de imediato. Não vem. Bom, antes de terminar, eu só quero agradecer a Neon, né? Obrigado. Na sua pessoa, Fernando, e aos demais sócios, eu quero agradecer a empresa. Obrigado. Porque vocês trabalham de uma forma que eu acho que é uma visão um pouquinho diferente, que eu acho que isso é muito importante. E para que a gente construa, né, uma sociedade melhor e um mundo melhor, né? Porque eu acho que é por isso que nós estamos passando por aqui, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Fernando? Nós que agradecemos, espero com outras iniciativas a gente ter esse contato de novo, né? Não só com a doação de vidrarias, mas talvez com compartilhamento de conhecimentos, né? Que é muito importante. E pedir também para todo mundo seguir, né? O Professor Polímeros, né? Sim, no Instagram, Professor Polímeros, e no YouTube, Professor Polímeros para Jovem Cientista. Perfeito. Professor, muito obrigado e a gente se vê, ok? Um abraço. Até a próxima, galera. Abraços.